Oi, pessoal do segundo ano. Hoje nós vamos começar essa atividade aqui de 12 a 18 de maio, tá? Então, a atividade 1, sabendo que y é o dobro do valor de x, calcule o valor desse ângulo y. Então, ó, a gente pode notar que a gente sabe que daqui até aqui nós temos 90 graus. Então, vamos analisar. Esse aqui é um pouquinho menor que esse. Sabendo que o y é o dobro do valor de x, então a gente entende que se aqui é 90 e é o dobro, nós podemos subentender que aqui vale 30 e aqui vale 60 graus. Porque, ó, 30 com 60 é 90, tá? Então, seria mais interessante se a gente tivesse um transferidor para ver toda essa logística e tal, mas a gente faz por essa dedução. Se o valor de x é o dobro para poder dar 90 graus, 30 e 60. Então, qual é o valor do ângulo? Então, a gente sabe que ângulo é igual a tangente de 60 graus. Aqui, ó, calcule o valor desse ângulo, mas faltou aqui nesse enunciado falar a tangente. Então, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, tá? Esse exercício aqui é simples. Então, você vai ter que verificar na tua atividade que você vai ter lá em casa exatamente a posição dessa reta. Observar bem o que está escrito no enunciado do exercício para poder resolver, tá? A atividade 2 fala de amplitude e período. Amplitude e período foi uma das primeiras atividades que nós fizemos desde quando nós começamos o início da aula. Lembram que tem as primeiras atividades que eu passei em sala de aula? Então, a amplitude tem a ver... A amplitude tem a ver com essa logística aqui, tá? E o período tem a ver com isso aqui, tá? Então, aqui, ó, vamos desconsiderar isso aqui, porque, na verdade, a amplitude é esse aqui e o período é esse aqui. Então, ó, dado o gráfico de seno de x. Então, seno de x é um gráfico simples, que vai passar por π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, tá? Ou a amplitude, ó, a amplitude é o máximo que esse gráfico chega e o mínimo que esse gráfico chega aqui embaixo. Então, na amplitude, nós vamos pegar o máximo aqui, que é valor 1, menos o valor aqui de baixo, dividido por 2. Então, vai dar menos com menos dá mais. Então, 1 mais 1 é 2, 2 dividido por 2, então a amplitude é 1. Agora, o período é um pouquinho diferente. O período é onde esse gráfico ele vai caminhar sem repetição. Então, você pode até pegar alguma coisa para você ver. Ó, por exemplo, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui? Não. Então, a amplitude ela tem que ser estendida. Então, a gente sabe que esse percurso aqui, ó, aqui até aqui é um período. Se eu fosse continuar o gráfico aqui, ó, você vai ver que ele vai fazer o mesmo movimento. Então, essa repartição aqui é onde tem o período do gráfico, é o pedaço que o gráfico representa e depois vai se repetindo. Então, aqui o período é 2π, tá? Aí, na atividade 3, aqui nós não temos nenhum exercício, na verdade, pra gente calcular, só algumas considerações. Então, lembrando, ó, seno de x, quando ele não tem nada aqui na frente, aqui, que indica uma amplitude, que equivale a 1 aqui, esse gráfico do seno de x, ele passa pela origem. O que é a origem? É o zero, tá? Agora, o cosseno, ele vai ser diferente. Se for um cosseno de x simples, ele não passa pela origem. A não ser que tiver algum número aqui na frente que faça essa movimentação de amplitude. Mas se você for considerar apenas o cosseno de x, ele não passa pelo zero. Então, isso são duas considerações importantes na hora de analisar um gráfico. O seno de x, a primeiro momento, passa no ponto zero, desde que o valor da amplitude aqui seja 1. E o cosseno, ele não passa pelo zero, desde que aqui a amplitude dela seja 1, tá? Aí, outras considerações que a gente pode ter, essas considerações a gente viu nas últimas aulas, que vocês foram até na sala de informática, nós fizemos toda essa consideração. Quando tem um número aqui na frente, caracteriza que vai ter algum probleminha aqui na amplitude. A amplitude desse gráfico vai mexer. E quando ele tem um número aqui, ó, com certeza esse período vai fazer. Como nesse gráfico aqui, ó.
Vamos voltar para esse aqui, ó, tá vendo? Aqui é o equivalente a 1. Então, ó, esse gráfico, ele vai passar por 0, π, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Esse tipo de gráfico. Agora, esses daqui não. Olha, seno de 2x. O que eu falei na última aula? E quanto maior for o número aqui, mais estreito vai ser esse gráfico. Tanto é que, ó, seno de 2x, ele passa por π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Então, o período desse gráfico, ó, de seno de 2x é π. Enquanto, ó, seno de x x sobre 2, a gente vamos tirar esse daqui, que esse aqui foi um a mais. Seno de x sobre 2, você vai reparar que quanto menor for o valor de x aqui, mais espaçado vai ser esse gráfico. Aqui não deu pra gente continuar, mas esse gráfico, o período dele é 4π. Então, é um gráfico que vai passar mais espaçado. Enquanto esse aqui vai até π, esse vai até 4π. Então, o valor que tem aqui e o valor também muda muito essa questão do período. E nós trabalhamos muito isso quando nós fomos na sala trabalhar no GeoGebra. Vocês podem pegar a apostila de vocês, foram uma das últimas atividades que a gente estava trabalhando sobre isso, tá? E aí, nós vamos para a atividade 4, tá? Esboce o gráfico da função y2 menos seno de x. Então, vamos lembrar um pouquinho. Então, na função seno de x, nós vamos estar trabalhando os valores que estão nessa reta aqui. Até a gente tem mania de falar que seno de x é sem sono, ou seja, de pé. Então, lembrando, isso aqui nunca vai mudar. 0, 2π, π sobre 2, π, 3π sobre 2, isso aqui nunca vai mudar. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, tá? Só que os valores independentes, nós já analisamos isso, nós já fizemos todas as teorias em relação aos valores dessa reta aqui, com esses valores aqui, nós já fizemos exercícios de sala de aula. Então, isso aqui é um apanhado. Então, aqui, ó, nós estamos falando dos valores atribuídos a esse ângulo aqui, nessa reta aqui. Então, o seno de 0 vai ser 0, o seno de π sobre 2 vai ser 1, o seno de π vai ser 0 e o seno de 3π sobre 2 menos 1. Lembrem, esses valores são para seno. Cosseno é outra conversa. Então, se a gente for pensar, ó, de 0 vai ser 0, eu vou colocar uns valores aqui para a gente poder entender. 0, π sobre 2, 1, π, 0, 3π sobre 2 menos 1 e 2π, que é o mesmo aqui, vai ser 0. Então, nós vamos trabalhar com isso, tá? Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu já sei que seno de 0 é 0, então 2 menos 0. Eu já sei que seno de π sobre 2 é como se a gente estivesse substituindo esse x aqui. Vai ser 1. O 2, o seno de 0 vai ser 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, menos da equação, menos 1. Tá? Aí, o seno de 2π também vai ser 0. Então, agora nós vamos resolver isso. 2 menos 0 é 2. 2 menos 1 é 1. 2 menos 0 é 2. Aqui, lembrando que menos com menos dá mais. Então, 2 mais 1 é igual a 3. E 2 menos 0 é igual a 2. Nós também fizemos essa atividade em sala de aula. Então, como nós trabalhamos com os ângulos notáveis para a função trigonométrica, que foi 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, então nós vamos fazer agora essa junção. A gente teve valores de 1 até 3, então vamos lá. 1, 2, 3. Então, vamos unir. Quando for 0, o resultado vai ser 2, ó. Quando for 0, o resultado vai ser 2. Quando for π sobre 2, o resultado é 1. Quando for π, o resultado vai ser 2. Quando for 3π sobre 2, o resultado vai ser 3. 2π, o resultado vai ser 2. Então, agora aqui é só unir os termos. Nós teremos o gráfico. Nós temos um detalhe aqui, importante. Lembra que eu disse para vocês que o seno de x começa com 0? Ó, tá vendo que essa função aqui, ó, é seno. Ele não começou
no 0, 0. Então, a gente não pode sempre afirmar que o seno começa do zero. Ele começa porque 0 é igual a 0. Então, quando nós temos um termo aqui na frente, a conversa é outra, tá? Então, o valor muda, né? A amplitude dela muda um pouquinho. Então, é interessante vocês estarem percebendo isso nas próximas funções. Então, é isso.